Seremos um dos poucos partidos que restarão depois das eleições. Mas para isso, precisamos do trabalho de todas as senhoras e senhores. Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente da República. Não é, Tarcísio? Quem sabe, hein, Isabel Mega? Ou seja, nesse momento, de fato, admitida essa possibilidade pelo presidente do partido ao qual o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, é filiado. Como é que essa possibilidade está sendo avaliada aí em Brasília? Carol, agora ninguém disfarça mais, né? Já estão falando claramente, Tarcísio já veste a roupa também de presidenciável, ainda que seja colocado um certo mistério nessa bifurcação em que ele se encontra. De um lado, um projeto de reeleição que pode ser bem sucedido, considerando que ele tem uma boa taxa de aprovação no estado de São Paulo, e do outro lado, um plano mais ambicioso que não necessariamente poderia vir em 2026, mas talvez um pouco depois de um segundo governo de São Paulo, que seria o plano de presidente da República. O governador Tarcísio Gomes de Freitas tem conseguido reunir várias sinalizações ao seu redor, inclusive daqueles outros governadores da direita, em prol do seu nome. Empolgado com isso, ele vai vestindo essa roupa, agora publicamente, de candidato à presidência da República. Como é que ele faz isso? Ele vai tocando em temas que são da agenda nacional. Ele vai já produzindo quase que uma espécie de slogan, que é isso que você trouxe de destaque pra gente, né? Com 40 anos em 4, uma inspiração clara lá atrás, no passado, em Juscelino Kubitschek, que falava de 50 anos em 5, com um projeto expansionista de fomento à indústria, com muito aquele lema da ideia do progresso. Essa água que Tarcísio está bebendo no momento, está surfando nessa onda, porque teve muita organização de contexto em relação a essas intenções que vão aos poucos tendo sinalizações de serem publicizadas pelo Marcos Pereira, presidente do partido dele, pelo próprio Tarcísio, no discurso dele, ainda que não dê entrevistas, o discurso dele está sendo muito bem colocado e sinalizando muito mais essa intenção nacional do que jamais sinalizou até aqui, e esses governadores da direita e também o PL, né? E aí é interessante, porque no mesmo dia a gente teve uma sinalização de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, de que Tarcísio iria para o seu partido para ser candidato à presidência da República pelo PL, e aí fica a dúvida, né? E o sobrenome Bolsonaro? Qual é o plano? Vão apostar somente em candidaturas ao Senado, por exemplo? O que aconteceria? E do outro lado, a gente tem essa sinalização de Marcos Pereira também, reforçando via republicanos o nome de Tarcísio para as eleições de 2026. Onde que entram esses governadores todos e alguns com o plano de nacionalizarem seus nomes, já oficializaram as candidaturas, como Zema em Minas Gerais e Caiado em Goiás. Entra em uma composição que vai para além da chapa, com um protagonismo muito grande da federação, essa grande federação de direita que se tornou a maior força no Congresso Nacional do PT e do União Brasil. Mas entra também, Carol, em planos mais a longo prazo, em que eles já vão olhando para a possibilidade, inclusive, de governadores de direita, que hoje tem esses planos de lançamento de chapa, mas para uma eventual composição ministerial também. Por exemplo, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que fala muito, né, de índices positivos que ele conseguiu no estado de Goiás em relação à segurança pública, é visto como um nome interessante para essa área. Então, isso tudo vai se modulando no discurso. Os próprios governadores que conversam o tempo todo sobre esses planos, eles falam em afunilar em algum momento. Eles podem até lançar no primeiro turno, mas no segundo turno vai todo mundo com aquele nome mais forte. Ou podem afunilar já no primeiro turno, porque, querendo ou não, você pulveriza essas candidaturas da direita. Mas o ponto é,
agora a coisa está pública e o julgamento de Jair Bolsonaro nem aconteceu ainda. Então são movimentos que antecedem o desfecho, que deve selar bastante a questão de presença política de Jair Bolsonaro nesse jogo eleitoral. Ele já está inelegível. Ninguém fala mais daquele discurso que não tem cabimento técnico de que Jair Bolsonaro poderia ser candidato à presidência da República. E mesmo assim, ele tem um potencial de votos, Carol. E aí que a gente entra um pouco com o que a gente foi colhendo da base governista. Como que eles receberam essas movimentações todas da direita, Carol? Porque o que eu ouvi de ministros ontem do presidente Lula, eu peço até para os meninos trocarem a tarde aqui para a gente trazer um pouco dessa percepção dos governistas, vem muito no sentido de que Tarcísio está nesse momento acenando ao mercado, está se colocando como um candidato da Faria Lima, então está dando todas essas sinalizações que até aqui ficavam muito nos bastidores, nas conversas, mas agora sentiu necessidade, diante de todo esse arranjo de apoio político, de se posicionar como um candidato no cenário eleitoral presidencial para 2026. E o que eu ouvi de ministros do governo Lula é que eles acreditam que esse aceno é para conseguir esse apoio, com um comprometimento também dessa agenda econômica, mas que isso não é forte o suficiente, porque o saco de votos, e foi essa expressão utilizada, está com Jair Bolsonaro e não com Tarcísio. Então, eles não acreditam nesse potencial de transferência de votos de um para o outro, com Tarcísio conseguindo nacionalizar o seu nome e, sobretudo, com essa pulverização, essa divisão de votos da direita. Então, estão à espreita dessa articulação toda. Tarcísio, de todos os candidatos que figuram por aí, é tido como mais desafiador para o presidente Lula, mas o discurso da esquerda é que Tarcísio também não vai arriscar um projeto presidencial que poderia, inclusive, ser adiado para outra eleição se houver risco de derrota para Lula. E aí, do outro lado, o que a gente ouve é que Lula também talvez não arrisque a biografia. São muitos talvez e sis ainda nesse jogo eleitoral, mas o que tem de mais relevante em tudo isso é que agora a gente começa a ver o governador do estado de São Paulo vestindo a roupa de candidato, abraçando temas nacionais e fazendo diversos acenos que vão passar por muita composição partidária, por muito jogo eleitoral que envolve muita coisa no Congresso também, principalmente a partir desse meio de campo que é costurado pelo Centrão e pela Federação União Brasil e PP.